rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com satisfação que estamos mais uma vez em contato com todos os internautas, que acompanham a RBE. É o programa o Evangelho segundo o Espiritismo na sua simplicidade, onde nós acompanhamos sempre seguindo um livro básico de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro bastante significativo, e eu diria muito importante nos seus conceitos, nas suas recomendações para as épocas complexas que nós vivemos no mundo. Hoje nós estaremos fazendo comentários sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Pedi e obtereis, Allan Kardec trata do tema, iniciando, como é de hábito, com versículos, com passagens bíblicas, no caso de Mateus. Então, em função desses ditos de Jesus, ele analisa a qualidade da prece. Mais para frente, Allan Kardec ele entra em contato sobre as informações, a sua análise sobre a eficácia da prece, que para nós espíritas é um tema da mais alta importância. A ação da prece, a transmissão do pensamento e as instruções espirituais. Então é interessante, nós verificarmos que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo traz orientações, traz recomendações que são úteis para todas as pessoas, no seu ambiente doméstico ou no próprio centro espírita. E assim, então, Allan Kardec ele transcreve as passagens do evangelista Mateus. Quando orardes, disse Jesus, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai. Em seguida, a vosso Pai, o nosso Pai, que vê e que passa em segredo, e vos recompensará. Então é interessante que ele prossegue nessas informações. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidas. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Então é importante essa recomendação que Jesus nos faz, e ele faz uma crítica, uma crítica àqueles que tinham o hábito de orar para chamar a atenção, quer nos locais de destaque ou pelas longas preces. Então isso é um recado que nós temos que prestar atenção também no nosso dia a dia. E ele prosseguiu: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. E assim Jesus passa a comentar outros aspectos de recomendações. Então nós percebemos aí
que essa questão que Jesus destaca é que Allan Kardec denomina da qualidade da prece. E a qualidade da prece, elas foram perfeitamente definidas por Jesus, evitando então a evidência, o destaque. Então, os locais de destaque, aquelas encenações na hora de orar, de falar muito, de gritar, de falar alto. Não. A prece ela tem que partir do coração. A prece tem que ser simples. E é simples e do coração e expressando bondade. Essa que é a ideia de Jesus. Por isso é que ele relaciona, né? Perdoai ao próximo se você sentir alguma animosidade. E então a qualidade da prece, ela depende de tudo isso que Jesus nos orientou nessas informações registradas por Mateus. Então, a humildade, acima de tudo, superando qualquer ideia de destaque e pensando em exprimir, em exalar, vamos assim dizer, vibrações de paz, vibrações boas. Então, aí Allan Kardec, ele passa já a comentar a qualidade da prece. E quando ele entra na questão da qualidade da prece, é muito importante que ele colocou também um versículo de Marcos agora. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede, a obtereis, e vos será concedido. Então é exatamente essa colocação, esse registro, né, feito por Marcos, é que deu origem ao título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: Pedi e obtereis. Então, na verdade, tudo que nós pedirmos sinceramente na prece, nós obteremos. Agora, como que nós vamos obter? De acordo com a vontade de Deus, porque vejam bem, quando nós oramos, nós estamos depositando confiança em Deus. Nós estamos pedindo o apoio da divindade, dos bons espíritos, dos nossos espíritos guardiães. Agora, nós espíritas sabemos que aí existe a questão do mérito. Então, aquilo que nós pedirmos e merecermos, isso será recebido. Agora, tudo que nós pedimos, há o atendimento. É por isso que alguém certa feita escreveu: não cai uma folha que não seja relacionada com a vontade de Deus. Então, há os atendimentos que são indiretos, que às vezes não são perceptíveis, inclusive, pela maneira como nós observamos o mundo ou pelas nossas expectativas. Ou seja, nem tudo que nós pedimos pode ser aquilatado, pode ser sentido do ponto de vista material, não é? De uma forma objetiva, mas nós podemos perfeitamente sentir a inspiração e o apoio. Então Deus vai nos oferecer o quê? Confiança, coragem, paciência, resignação. É isso que nós obtemos todas as vezes que nós estabelecemos esse contato com a espiritualidade. E esse contato com a espiritualidade é muito trabalhado na doutrina espírita, nos livros espíritas, inclusive, não é? Porque nós começamos a aprender no centro espírita que a prece, na verdade, é quando nós passamos a dirigir vibrações boas para alguém. Então nós estabelecemos um contato vibratório, uma similitude de pensamentos, de vibrações boas. É isso que é importante. E através desse canal é que é fortalecido então a coragem, a paciência, a resignação e a inspiração. Então esse exemplo, né, que Jesus nos deu, falando sobre o valor da prece, o significado, a qualidade da prece, e também Allan Kardec exaltando a eficácia da prece, nós percebemos claramente que é o instante de contato, né, com a espiritualidade.
Em Allan Kardec, ele passa a falar sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Transmissão do pensamento, vejam, é aquilo que muitas vezes é chamado de telepatia, né, em outras áreas não espíritas. Então, quando nós oramos, quando nós nos reunimos no centro espírita e temos lá aquelas reuniões chamadas de vibração ou de radiação, nós temos nomes, às vezes, detalhes de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão nas suas casas e pedem preces por elas. Quando nós fazemos essas reuniões de radiação ou de vibração, o nome pouco importa, nós estamos exatamente transmitindo o quê? Uma transmissão de um pensamento bom, uma transmissão de um pensamento de paz, de saúde, de equilíbrio, de bom ânimo. Mas quando nós transmitimos esse pensamento, nós também ofertamos sentimento que parte do nosso coração. Então a transmissão de pensamento que ocorre em favor do próximo, em função da prece, em função da vibração, ela se transmite, né? Porque o pensamento tem vida. É isso que o Espiritismo nos demonstra. Quando nós pensamos, é como se nós estivéssemos emitindo uma iluminação que é transmitida por um espelho e que vai em direção da pessoa que nós estamos orando, que estamos vibrando no sentido de ajudar, no sentido de colaborar. Então é, na verdade, um mecanismo, um instrumento muito importante para nós utilizarmos, a de vibrarmos, orarmos, transmitirmos pensamentos bons. Então é assim que funciona a prece. E a prece, ela vai, através desses sentimentos, desses bons desejos, ser captado pelo público-alvo, pela pessoa que está em casa, pela pessoa que está no hospital, a pessoa que está passando por uma aflição. E se ela estiver sintonizada com o bem, ou buscando também o apoio do alto, essa sintonia cria um campo vibratório favorável e ela recebe os benefícios. Então é por isso que Kardec chama esse item de ação da prece, a transmissão do pensamento. Isso então hoje tem sido inclusive demonstrado, né? Nós lembramos que nos anos 1960, principalmente, até 1970, existiram pesquisas, né, de transmissão do pensamento na área da parapsicologia e comprovaram isso, né, que nós conseguimos, como encarnados, transmitir pensamentos, sensações para outros encarnados também. Sabe por quê? Nós somos espíritos encarnados. Nessas condições, nós temos qualidades e propriedades de natureza espiritual também, embora encarnados, então utilizando um organismo corpóreo. É por isso que essas experiências foram chamadas, fora do espiritismo, de experiências extracorpóreas, ou seja, ações que nós temos além ou fora do nosso corpo, através do quê? Do pensamento, da transmissão do pensamento, da telepatia. Então é assim que ocorrem os benefícios, né, através da prece. E sabe o que acontece? Todas as vezes que nós oramos, vibramos através desse mecanismo e desprendendo sentimentos e pensamentos bons, nós vamos ter também o apoio da espiritualidade. E aí os espíritos podem potencializar. E se a pessoa que é o alvo das nossas vibrações tiver mérito, mais ainda é potencializado e ela recebe esses benefícios todos à distância. Então é importante nós lembrarmos de tudo isso, e principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, onde nós não estamos podendo
ter as reuniões presenciais no centro, mas os centros estão fazendo as reuniões à distância, através das palestras, até vibrações à distância, até atendimento fraterno à distância. Então vejam, é um mecanismo que funciona. Da mesma forma que nós estávamos no centro, nos reunindo para fazermos vibrações e radiações para doentes, para necessitados, agora nós fazemos também. Só que a partir das nossas casas, mas reunindo no mesmo horário um grupo de pessoas, cada um na sua residência. E é lógico que é uma força que converge, que soma, e os espíritos podem potencializar e colaborar em toda essa atividade. Então isso é importante para nós pensarmos, né, que nós temos essas condições, temos esses recursos valiosos, né, são históricos inclusive, desde os registros do Antigo Testamento. Só que o Espiritismo nos dá força, né, falando das propriedades do Espírito, quer para nós encarnados, quer para aqueles desencarnados. E assim nós vamos vencendo etapas, vencendo distâncias, utilizando o canal do pensamento positivo, benéfico, através da oração, através da vibração, que o Kardec chama de transmissão do pensamento. Então vejam, essas mensagens que foram tratadas nesses versículos por Allan Kardec nesse capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele intitulou Pedi e Obtereis, tem realmente tudo a ver com as constatações e até com pesquisas que estão sendo feitas. Nós nos lembramos, inclusive, que nos anos 1960, quando estava no auge essas pesquisas de fenômenos extracorpóreos, os estudos da parapsicologia, foi publicado inclusive um estudo feito na Inglaterra, de que um grupo de pessoas vinculadas a religiões várias selecionaram um grupo de crianças que estavam doentes internados e um grupo de crianças que estavam doentes internados, mas que não recebiam a prece. Então, dois grupos. E aí eles constataram que depois de passarem algum tempo pensando positivamente, com a transmissão de saúde, de paz, de apoio, de ajuda àquelas crianças, aquelas que foram alvo das orações, que foram alvo da transmissão benéfica de pensamento, melhoraram mais rapidamente. Então isso foi divulgado inclusive naquela época. Isso comprova inclusive a ação, a eficácia da prece. Cada um de nós pode saber e ter conhecimento de muitos casos, né, ligados à família, ligados a pessoas conhecidas, em que a prece se apresentou como um mecanismo ou de solução ou de intermediário, inclusive, para encaminhamento de boas soluções. Então esse capítulo, Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante. E aí Allan Kardec, ele coloca também as instruções dos espíritos, como faz em todos os seus capítulos. E aí ele coloca uma mensagem sobre a maneira de orar, que é assinada pelo espírito chamado Monod, não é? E ele fala da importância das preces regulares, na manhã, na tarde, em determinados dias. Então nós temos que ter o hábito de iniciarmos o nosso dia elevando um pensamento a Deus positivo, de gratidão pela vida, de esperança, de boas expectativas. Quando nós encerramos o dia e fomos nos preparar para dormir, agradecendo essa grande oportunidade que nós tivemos ao longo do dia. E assim, em vários momentos das nossas vidas, nós temos que ter o hábito de orarmos, de estabelecermos esse contato mental, sentimental com a espiritualidade superior, com os nossos espíritos guardiães e familiares. E eles vão encontrar um caminho propício para nos ajudar também. Então é importante isso, essa hora ou esses momentos em que nós
cultivemos a oração interna, não precisa de aparência, nada disso. Onde nós estivermos, elevar o pensamento de uma forma positiva e abrindo os nossos corações. Mas Allan Kardec também, ele coloca uma mensagem, uma instrução espiritual de Santo Agostinho, falando da alegria da prece. Essa mensagem, ela é muito significativa, porque, veja bem, quantas criaturas que são médiuns, né? Ou mesmo esses que foram canonizados pela igreja, por que eles foram canonizados? Porque atuaram como médiuns, fizeram cura, fazendo o quê? Usando da fé e da confiança, da oração, da transmissão do bom pensamento e do bom sentimento. Então esse Santo Agostinho, né, escreveu: vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Então, que beleza a colocação que ele faz, né? De otimismo, de bom ânimo, de conclamação, de convite a todas as criaturas. E ele escreve também: marchai, marchai nos caminhos da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia, escreveu Santo Agostinho. Não mais os ruídos confusos, aquela encenação aguda da terra, são as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves do que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Que delícias caminhareis. Então, vejam ele fazendo um convite, né, para nós observarmos a beleza da natureza, vangloriarmos a Deus, o nosso Pai Criador, lembrarmos da espiritualidade superior. Tudo isso se faz com a prece e nos enche de fé, de esperança e, sem dúvida nenhuma, em consequência, de um ambiente alegre e otimista. Esse é o toque que ele faz, o chamado que ele nos faz sobre a alegria da prece. E vós também, disse ele, orai com o Cristo, levando as suas dificuldades, buscando forças na espiritualidade. Isso é muito importante para nós. Então, essas linguagens que foram tratadas do mundo espiritual por Allan Kardec no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, são muito importantes, porque nós vamos encontrar desde aquelas orientações, né, sobre a qualidade da prece, a maneira de orar, a eficácia da prece, mostrando como funciona o mecanismo da prece, que o Espiritismo nos detalha e que, aliás, as obras psicográficas de Chico Xavier nos trazem grandes exemplos, principalmente aquelas assinadas pelo espírito André Luiz, que mostra a relação da espiritualidade do mundo incorpóreo com o mundo corpóreo, mostrando que a prece é, sem dúvida nenhuma, sempre um grande canal de facilitação, de permitirmos a aproximação dessas entidades espirituais benéficas, mas também criarmos uma atmosfera fluídica, um ambiente como se estivéssemos exalando um aroma de paz. Isso tudo é obtido com a prece. Nós continuaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo num próximo programa.